Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Acorda, acorda! Acorda aí que é hora de trabalhar. Já vai tomando o seu cafezinho aí, assistindo aqui o nosso vídeo, canal Futebol Total, trazendo as notícias do Verdão. Tá com sono? Acorda aí e fica nos assistindo até o final. Vamos logo dar o bom dia especial aí, aqueles que estão participando conosco. Tá aqui, ó, bom dia. Ótimo dia para nós, obrigado pela companhia no meu café da manhã com notícias do nosso Verdão. Van Silva, Jundiaí, São Paulo. Me mande um salve, tamo junto, família. Salve aí para o Van Silva. Tá aqui, ó, bom dia, Futebol Total. Todos os dias os seus vídeos de manhã. Gosto muito porque você traz para comentar jornalistas como Facincani, PVC, André Hernan e outros de muita credibilidade. E vamos ao café. Feliz terça-feira. E hoje agora feliz quarta-feira. Abração aí para o nosso amigo. Tá aqui, ó, bom dia. Sou o Vitor do canal Bem 10 Esporte, também do Verdão. Não sou de cortes, mas sou de criação. Sempre assisto seus vídeos antes das minhas notícias. Seu trabalho me ajuda muito. Sou de Manaus, Amazonas. Então, bom dia aí. Um abração para o Vitor. Torcida palmeirense, vai lá em peso lá no canal do Vitor, Bem 10 Esporte. Nosso amigo Verdão aí falando do Palmeiras. Vai lá e se inscreva lá no canal do nosso amigo Vitor. Tá aqui o Leandro, bom dia. Aqui Leandro de Brasília. Ótimos vídeos compilando as notícias sem clickbait. É muito importante isso, pessoal. Leandro falou tudo, sem clickbait. Negócio de tá fechado, jogador fechado, contratação fechada. Aí vai lá e bota a foto do Rizek, o Rizek tá de férias. Bota a foto do Neto, o Neto tá de férias. Bota a foto do Pedrinho, o Pedrinho nem comentarista é mais. Eu vejo cada título, eu vejo cada capa de vídeo que colocam com a foto do Pedrinho. O Pedrinho nem comentarista é mais, pessoal. Então você pode ter certeza que quando eu fizer uma capa aqui para o nosso canal e eu botar os comentaristas na capa, os comentaristas vão aparecer, pessoal. A gente tem muitos comentaristas e a gente não dá para colocar todo nas capas, né? Tanto é que a gente faz aqui uma compis de vários vídeos. Mas você pode ter certeza que aquele comentarista que eu colocar na capa, ele vai falar, pessoal. Não tem essa de eu colocar aqui Galvão Bueno, Pedrinho, Rizek, que não vai falar no vídeo. Isso é porque só para ganhar visualização, pô, tem que ter um trabalho transparente aí, fazendo uma coisa séria, sem zoação, sem querer fazer as pessoas de trouxa apenas para ganhar visualização. Se você quer um canal sério com transparência, esse é o canal Futebol Total Oficial com as melhores notícias do Palmeiras. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Havia vencido a Libertadores, mas brasileiro não vence. Aí venceu 2 pontos corridos, né? O atual bicampeão brasileiro. Não é pouca coisa o que conseguiu o Abel Ferreira. E ele é convidado, a gente tem que lembrar, para ir trabalhar num time do Catar, no qual ganharia o maior salário de treinador do planeta. Então eu confesso, achei que ele ia sair. É um golaço do Palmeiras a permanência até o fim de 2025 do Abel Ferreira, Antero? Sim, certamente. Você sabe, Edu, que raramente eu uso o termo reforço. Eu prefiro que se fale em contratações. No caso do Abel, é reforço, porque ele já mostrou no Palmeiras do que é capaz, né, a sua eficiência, profissionalismo e mostra, mais uma vez, seriedade. É claro que ele tem direito de aceitar uma mudança de ares, ganhar bem é legal, todo profissional deseja isso, né, ver-se valorizado. É o que ocorreria com o Abel se aceitasse a proposta do Al-Saad. Por várias questões, certamente também por um aspecto financeiro, resolveu continuar essa sua passagem marcante pelo Palmeiras. E a perspectiva é de que ele consiga, sei lá, em 2 temporadas, pelo menos mais 1, 2, 3, 4 troféus. Olha, desde garotinho, isso lá na década de 60, acompanho o Palmeiras. Vi muitos técnicos históricos
que deixaram marcas profundas no Palmeiras. Vou falar alguns que me vêm de memória. Filpo Nunes, responsável pela primeira academia. Oswaldo Brandão, que comandou a segunda academia. O Rubens Minelli, que também foi importante. Vanderlei Luxemburgo, Tele Santana, Felipão. Então, são nomes que têm até hoje um espaço no carinho do torcedor. Mas como o Abel, não vi. A identificação dele com o Palmeiras é enorme e a identificação, a idolatria do torcedor em relação ao Abel, para mim é uma coisa inédita no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um clube de corneteiros. Então, o Abel ficando é realmente um gol de placa da atual direção e cada vez mais reforça a impressão que eu tenho, Edu, Elton e fãs de esporte, que no dia que ele sair, e isso vai acontecer, sairá pela porta da frente, não sairá por trás. E tem demonstrado muito caráter e que continue a ter sucesso como vem obtendo até agora. Não é dinheiro, né? E ele repete várias vezes a questão do projeto. Por falar em dinheiro, eu queria que você falasse também sobre essa cutucada da Leila no patrocínio corintiano. Sem citar o Corinthians, ela deixou claro. Ela já tinha falado outras vezes com relação a isso, né? E reforçou que, provem, mostrem os contratos e provem que o Palmeiras paga menos do que esses clubes. Antes, até ressaltar essa atitude do Palmeiras em fazer uma coletiva só com jornalistas mulheres, porque acho que isso coloca uma lente de aumento num problema social que também aflige o jornalismo, né? Se algum homem jornalista se sentir incomodado de não estar nessa coletiva, se coloca no lugar das mulheres que passam ou passaram e ainda passam, né, o tempo inteiro também alijadas dessa oportunidade. Então, acho que acabou sendo uma boa atitude do Palmeiras. Eu acho que fica a reflexão também para a mídia esportiva brasileira, né? Olhar um pouco para o lado e perceber que a diversidade ela precisa acontecer, não só no jornalismo, né? Acho que na sociedade como um todo. A Leila, ela mostra essa característica, né, bem interessante de bater de frente, porque é uma mulher também no meio de homens. E muitas vezes ela, obviamente, tem declarações polêmicas que passam do tom, muitas vezes declarações personalistas, e isso incomoda um pouco. Ela não está imune a críticas, né? É uma dirigente também dentro de um contexto do futebol brasileiro. Mas ela se propõe a falar sobre assuntos com uma atitude que até poucos dirigentes homens têm, né? Lógico que ela faz essa provocação ao Corinthians, porque o Corinthians tem um novo patrocinador, está melhorando um pouco as suas finanças. E nesse momento, o patrocinador que paga mais no futebol brasileiro. Segundo o próprio Corinthians, né? E aí, por isso que ela fala sobre essa questão de mostrar os números. Os balanços dos clubes ficam disponíveis até o início de maio, né? O balanço dos clubes, os balanços são feitos até o final de abril. Então, imaginemos aí que esse valor vai entrar no balanço do Corinthians e a gente vai saber, de fato, né, quanto o Corinthians receberá no papel. Mas, independente de provocação, a gente percebe que o Palmeiras é sustentável nesse momento com a sua patrocinadora, obviamente, mas criou, a gente só vai saber lá na frente se o Palmeiras se tornou autossustentável, mesmo com uma possível saída de uma patrocinadora. A Leila assinou com o Abel Ferreira durante o seu período de gestão, né, até o final de 2024. Já estendeu por mais um ano, ou seja, já extrapolou um pouco a sua própria gestão. Acho que pensando muito mais na sustentabilidade do Palmeiras, e aí falando da questão do campo, do que necessariamente algo eleitoreiro. Qualquer presidente renovaria com o Abel Ferreira. Qualquer presidente colocaria o Abel Ferreira com 5, 10 anos, porque, para mim, e isso é uma discussão que todos podem ter, para mim é o melhor técnico da história do Palmeiras. O maior a gente coloca na discussão, que aí acho que cada um tem seu preferido ou seu argumento, mas melhor, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, ganhou quase tudo o que era possível em pouquíssimo tempo. Então, quem não renovaria com um técnico como esse? Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras com mais um nome para o meio.
Palmeiras tem como prioridade a contratação de um atleta para atuar na função do Rafael Veiga. Não tem o Rafael Veiga, o Palmeiras entende que precisa de um reserva imediato. E o nome que surgiu nas últimas horas é de Lincoln, meio-campista revelado no Grêmio que pertence ao Fenerbahçe. De acordo com o pessoal do Bola VIP, já houve até um contato com o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras. A assessoria de imprensa do atleta teria também confirmado as negociações entre Palmeiras, Fenerbahçe e Lincoln. Jogador que foi contratado na temporada passada pelo Fenerbahçe a pedido do Jorge Jesus. Primeira temporada no futebol turco de 34 jogos, 2 gols e 8 assistências. Lincoln não atuou nessa atual temporada europeia que começou em agosto. Imagino que tenha ficado contundido, porque nem sequer foi para o banco de reservas. Voltou a estar à disposição, ficando no banco sem entrar na última partida 2 dias atrás. Atleta de 25 anos de idade, que atua como meio-campista, esteve emprestado também para outros clubes brasileiros, pode surgir como uma alternativa ao Verdão. Vale a lembrança de que o Palmeiras não é muito chegado em contratar jogadores de nome, de estrelas, aqueles caras que podem colocar o ambiente a perder. Diante desse cenário, me parece que o nome do Lincoln de fato agrada. Ainda estou aguardando a confirmação do pessoal do Palmeiras, assim que tiver qualquer confirmação, conto para vocês. Combinado? Bora falar sobre Abel Ferreira. Agora é oficial, Leila Pereira anunciou no início da tarde dessa terça-feira a renovação de contrato de Abel Ferreira até dezembro de 2025. O contrato atual se encerrava no fim desse ano, a ideia da Leila era estender até dezembro de 27. O Abel descartou tal possibilidade, mas aceitou a prorrogação por mais um ano. É óbvio que com esse aumento de tempo ele também garantiu um reajuste salarial ultrapassando a marca dos 3 milhões de reais por mês de salário. Ele ganhava 2 milhões e 800 mil mensais, já era a figura mais bem paga da história do futebol brasileiro. Com essa renovação, ele ultrapassa os 3 milhões. Ainda estou checando detalhes desse novo contrato, como por exemplo a multa rescisória, que era no antigo vínculo de 3 milhões de euros. Imagino que ela tenha sido mantida. Importante contar que nessa entrevista coletiva que a Leila concedeu apenas para mulheres, a presidente do Palmeiras assegurou que não vai mudar o valor dos patrocínios até dezembro. Ela, com as suas empresas Fã e Crefisa, banca 81 milhões de reais fixos por camisa, calção e meião. O valor se tornou muito baixo, perto de concorrentes que garantiram acordos com casas de apostas. O que a Leila disse é que a partir de 2025 aí sim ela abre uma concorrência para outras empresas. Ela chegou a admitir que tem recebido propostas, mas que essas ofertas de interessados em patrocinar o Palmeiras, quase todas essas empresas não têm lastro financeiro, então seria um grande risco para o Palmeiras se associar a essas empresas. Confesso para vocês que eu vejo com dificuldade essa declaração. A saideira sobre o Palmeiras, a Leila falou sobre reforços. Abre aspas, temos algumas solicitações do nosso treinador, mas pouquíssimas. Não gosto de citar posições para não gerar expectativa na nossa torcida, mas são coisas pontuais, porque nosso elenco é muito forte e está pronto. Se vier algum jogador, será extremamente pontual, fecha aspas. Bem, meus amigos, entrevista só para mulheres, bem fechado o ambiente, né? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, finalmente tocou nesse negócio de patrocínio. Para o Palmeiras, ela jurou por Deus que vai abrir uma concorrência, ou seja, uma licitação, né? Se aparecerem patrocínios maiores ou melhores, ela deve sair da Crefisa, da camisa do Palmeiras, e entra esse patrocínio novo, se é que eu entendi o que ela quis dizer, né? E depois, ela desconfiou do patrocínio que o Corinthians conseguiu. Ela está meio desconfiada, acha que não foi tudo isso. Bom, nesse aspecto, ela não está sozinha, porque é muito dinheiro mesmo, e essa empresa que o Corinthians acabou fazendo um acordo, não se encaixa em lugar nenhum, né? É um negócio meio esquisito. Mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, a desconfiança ficou no ar, né? Ela acha que é um blefe do Corinthians, né? E agora, pelo jeito, ela vai pagar para ver, né? Porque se ela acha que é blefe, então paga para ver. E é o que ela vai fazer nos próximos meses. E olha, vou dizer uma coisa para você. A entrevista seguiu tranquila, sossegada, e as meninas não deixaram de perguntar aquilo que qualquer homem perguntaria. Então isso foi muito legal esse aspecto, né? Porque a mulher se faz presente na crônica esportiva e bem representada. Quebrou a cara, Leila, hein?
se ela quisesse fugir das perguntas dos homens, ela caiu do cavalo, porque as mulheres perguntaram a mesma coisa. E tenho de tudo. Galera, o Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até o final de 2025. Fez muito bem. Sabe por quê? Ele ganha um ótimo salário, excepcional salário, tanto os técnicos mais bem pagos do mundo. É muito querido pela torcida do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras não pode nem ouvir falar na saída do Abel, né? E vem ganhando títulos. Pra que mudar? Sabe? Não é momento, não. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento de mudança. E ele vive um grande momento no Palmeiras. Não tem necessidade nenhuma de mudança, o Abel. Então, palmas ao Palmeiras e palmas ao Abel. Ele que hoje é ao lado do Dorival Júnior, os dois melhores técnicos do futebol brasileiro. Parabéns, Verdão. Parabéns, Abel. Abel Ferreira, até bati na planta aqui. Abel Ferreira disse sim ao Palmeiras. O Palmeiras recebeu essa confirmação. Conversei com uma fonte muito importante do clube que me disse que o Abel Ferreira está muito feliz com essa renovação e tal. Falta só aquela famosa assinatura, né? Aquela famosa tinta da caneta no papel. O Abel fica até 2025, né? Esse novo contrato, esse novo vínculo até 2025. E isso passa por uma série de desafios e tudo que aconteceu, principalmente no final do ano passado, no final de 2023, onde o Palmeiras caminhava para um fim de ano meio esquisito ali, né? Depois da eliminação pro Boca na Libertadores. O Palmeiras, de repente, pega um elevador, faz aquele jogo espetacular contra a equipe do Botafogo, aquela virada onde o time praticamente ali ganhou a confiança de um time campeão, não que não fosse um time campeão, não que não seja um time campeão, mas ali você ganha confiança, você ganha o moral para ir buscar um resultado, e o Palmeiras buscou esse Campeonato Brasileiro de forma maestral, de forma espetacular, muito em função do trabalho do Abel Ferreira. Então o Abel Ferreira terminou uma temporada com o Campeonato Brasileiro, e nesse meio caminho tinha a proposta do Al Saad do Qatar, que era uma proposta muito boa, aquela coisa toda, financeiramente. O Abel Ferreira entendeu que não era a hora de sair do Palmeiras, né? Entendeu que pesou muito a questão familiar, pesou muito a situação que o Abel Ferreira tem hoje no Palmeiras, que é uma situação de extrema tranquilidade no sentido, tem bom salário, tem contrato, tem a chave do vestiário, a chave do clube na mão, o elenco todo, ele tem o elenco na mão, a direção tem uma sinergia muito grande com o Abel Ferreira. O Abel é um treinador que tem uma estrutura, né? Fora a questão financeira e fora a questão familiar também de adaptação aqui ao Brasil, adaptação a São Paulo. Então, diante desse cenário, diante de um ano em que você começa a pré-temporada já com, né, vindo de um título brasileiro, com a possibilidade de disputar um título já em fevereiro, o Abel viu que é possível, né, e na cabeça dele, é possível você se reinventar, é possível você ter essa fome. Isso ele já provou em outras épocas, em outras temporadas. Então o Abel é esse treinador que sabe tirar o melhor do seu elenco. Renovou com a base do time. Eu digo, a base do time é Zé Rafael renovado, Gabriel Menino renovado. Ele já tinha feito uma renovação de contrato com o Veiga, renovou com o Murilo, renovou com o Mike, trouxe os reforços, ainda vai buscar reforços no mercado, trouxe o Aníbal Moreno, trouxe o Bruno Rodrigues, né? Então, assim, agora trouxe o Caio Paulista, que você se impõe no mercado. Então é um Palmeiras que vem com a sua força. E o Abel Ferreira, claro, quer dar continuidade a isso, já que tinha deixado o Brasil antes das férias com um planejamento de 24 já discutido com a direção, né? Quando o Palmeiras solta aquele tweet dizendo mais um ano e tal, blá, 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 era muito em função da conversa que tinha tido em relação a esse planejamento de 2024. E aí agora o Palmeiras tem esse aceite do Abel Ferreira, e há uma comemoração muito grande internamente na academia de futebol. Abel Ferreira então vai enfrentar quem? Thiago Carpini. Aliás, os dois já se enfrentaram na final do Campeonato Paulista do ano passado, onde o Abel Ferreira levou a melhor em cima do Thiago Carpini, do modesto Água Santa, que chegou à decisão, eliminando o São Paulo, que agora é do Thiago Carpini, né? Então, a entrevista coletiva de Leila Pereira, que já causou frisson quando ela anuncia que apenas mulheres teriam acesso à academia de futebol. E isso, obviamente, gerou muita divergência. Eu vou dizer para vocês, eu sou um crítico da Leila. Eu sou um dos que acha que ela, obviamente, ela tem méritos e faz uma boa condução e tem uma boa relação com o Abel Ferreira e é uma ótima gestora. Ela tem também os seus méritos, evidentemente, por estar lá no cargo. Mas eu também acho que no ano passado
ela foi frágil na condução no sentido de trazer reforços. E aí você deve estar se perguntando, pô, Chico, mas o Palmeiras terminou o ano super campeão do Brasil, campeão paulista e ainda campeão brasileiro. Sim. E aí, quando ela diz, no meio da entrevista, que recebeu críticas no seguinte sentido, de que o Palmeiras foi campeão apesar dela, é o que eu penso. É o que eu penso porque no futebol, no objetivo final, o Palmeiras foi campeão por conta do seu treinador. Pelas peças que tem, evidentemente, mas muito por conta do seu treinador. Porque a ele não foi dado os reforços necessários. E mesmo assim, ele conseguiu, perdendo jogadores, utilizando muito a base, inventando um Breno Lopes, que era a quinta opção, como um titular, botando o Mike na ponta direita, linha de 3, assim. Abel Ferreira se reinventando, se reconstruindo e aproveitando o grande vacilo do Botafogo. Mas Abel Ferreira, ele não teve material humano, e quando eu digo isso eu não estou desmerecendo o elenco do Palmeiras, pelo contrário, eu estou dizendo necessário para poder competir de frente com os demais. É que os demais vacilaram muito. O Flamengo pipocou, o Botafogo pipocou, o Grêmio mesmo com o Luizito não teve força para chegar, e aí o Palmeiras foi campeão por conta de Abel Ferreira. E ela não é boba. Ela não é nem um pouco... É menos inteligente do que a gente pensa, né? Eu vou usar esse termo, porque ela utiliza essa entrevista também para anunciar a renovação do principal ativo do clube, do principal responsável pelo Palmeiras estar sendo campeão nos últimos anos, que trata-se de Abel Ferreira. E olha que ele teve a proposta do Catar, ele viajou para o Catar no final do ano, mas ela estendeu o vínculo. Depois o Abel Ferreira, nas redes sociais do clube, inclusive comunicou isso ao torcedor, que já era uma ideia, que a família queria, e ele precisa estar onde a família quer estar, e ele valoriza muito isso, né? O primeiro ano foi bem complicado, ele ficou longe das filhas, falava isso com lamúrias, né? Não sou o melhor marido, o melhor pai, sou o melhor treinador, mas ele estava sentindo realmente essa culpa, né, de estar longe das meninas, da família. Depois o Palmeiras conseguiu corrigir essa rota, trouxe a família dele e elas estão adaptadas, né, do que agora, né, ter que mudar tudo para o Catar, aquela coisa toda. E ele é muito valorizado, né, evidentemente, e foi ainda mais nessa extensão de contrato que ela preferiu não revelar. Beleza. Então, Abel Ferreira, até o fim de 2025, isso a gente já sabia, e ela resolveu comunicar isso nessa entrevista, apenas para jornalistas mulheres. Vou dar minha opinião aqui, tá? Eu entendo o que ela quis fazer. E o discurso dela antes da entrevista, no pronunciamento, é exatamente aquilo que eu penso. De verdade, eu uso aquele subterfúgio, né, do homem que não tem o melhor lugar de fala, e por isso eu escuto muito as mulheres posicionadas na minha profissão, na minha área, que hoje já ocupam grandes posições, mas isso é uma construção que ainda está em evolução, ainda tem muito a fazer. Então hoje ela priorizou as mulheres, mas vale lembrar que as mulheres nunca foram priorizadas, historicamente. No jornalismo, na vida, na sociedade. Então, você fazer isso um dia, gente, não vai cair a mão de ninguém. Até porque a informação não deixou de chegar. Ela não beneficiou determinado veículo em detrimento a outros. E isso eu brigaria. E isso eu já briguei. Eu vou contar para vocês. Eu já tive embates com assessores de imprensa, inclusive do Palmeiras, quando cheguei lá para um determinado entrevistado. De repente, eles separaram alguns veículos e encerraram a entrevista. E eu me levantei e disse assim, peraí, o que está acontecendo? Não, mas enfim, a gente combinou assim. Não, peraí. Por que eu não tenho a chance de perguntar? Isso eu acho um absurdo. E ela não fez isso. Ela permitiu que todos os veículos mandassem as suas representantes mulheres. E aí, você deve estar se perguntando, tá, mas e o veículo que não tinha uma mulher? Bom, aí fala exatamente sobre a necessidade dela promover uma entrevista como essa, né? O problema está no veículo, que não tem uma jornalista mulher. Ah, mas a jornalista ou o jornalista ele tem que ser competente, ele não tem que ser homem ou mulher. Sim, é verdade. Mas essa competência, o assunto é complexo, tá, gente? Ela não chegava, porque durante muito tempo, e aí eu posso falar, porque eu vivenciei isso, eu percebia isso, a mulher, mesmo competente, não chegava. Hoje, elas chegam pela sua competência. Então, gente, foi uma coletiva, um dia, priorizando todos os veículos que pudessem mandar suas mulheres lá para perguntar, e elas perguntaram, e ela deu a entrevista dela, e a informação chegou, porque hoje ela está globalizada, e ela falou para todo mundo, e está tudo certo, tá? Vida que segue, vamos embora. Agora, se você perguntar, tá, mas
ela faz isso na empresa dela, no clube, o Palmeiras tem mulheres na chefia, não sei o quê. Aí é outra discussão. Se ela fez isso para, sei lá, como muitos especulam, para mascarar alguma coisa ou para passar uma imagem, talvez tenha feito pelos motivos errados, mas fez um negócio legal. Eu gostei. E acho que isso poderia ser feito para a gente poder causar mais, né, para provocar o debate, e é justamente o que ela fez. Tenho muitas críticas à Leila, mas é fato que ela tem uma noção de como entrar no agenda setting, no BuzzFeed, de como provocar, de como entrar na mídia o tempo inteiro. Leila Pereira, senhoras e senhores. Deu a principal informação da temporada para o torcedor, anunciando a renovação do Abel. E depois, na pergunta da minha excelentíssima colega Luiz Oliveira, repórter da Band, que estava lá representando o Grupo Bandeirantes de Comunicação, ela perguntou sobre aquela entrevista que ela deu, dizendo, né, uma entrevista desastrosa, inclusive, bem diferente da de hoje, que tem alguns pontos que eu vou questionar, mas assim, aquela foi lamentável, né, que ela se colocou acima do clube, que se ela saiu o clube é rebaixado, enfim. Lá ela foi péssima, péssima. E a Luísa lembrou aquela entrevista, porque ela disse, quem que tem 120 milhões de camisa? Quem que paga 120 milhões? Me mostrem que eu aumento os valores aqui. Vale lembrar que Crefisa e Fam, empresas da Leila, pagam 81 milhões de reais pela camisa inteira do Palmeiras. E, recentemente, só o Corinthians, principal rival do Palmeiras, anunciou um acordo de 120 milhões de reais anuais. Só o Master, fora outros valores. Ou seja, um valor absurdo, o maior da América Latina. E aí, obviamente, a Luísa questionou ela sobre isso. E aí, a Leila vem com a seguinte curva, né? Ela obviamente voltou atrás, porque ela diz que esse valor confirmado da Crefisa, que é até o fim de 2024, até o fim desse ano, foi acertado pelo Maurício Gagliotti. E que, no momento, provavelmente ele não viu valores melhores no mercado. Então foi um negócio bom para o clube. É claro, é que o mercado inflacionou. Inclusive, essas marcas que estão chegando hoje estão pagando multas de antecessoras, de marcas que chegaram até ano passado, ano retrasado, porque realmente o mercado se valorizou, inflacionou e você precisa melhorar a tua verba. E é nisso que a gente questiona. Porque muita gente entende esses valores como defasados. Ela não entende assim. E afirmou, já tinha falado isso, que ao final do ano ela vai abrir concorrência para que outras empresas idôneas, segundo ela, possam patrocinar o clube. Me pareceu, obviamente aqui ela não fez nenhuma acusação e eu também não vou fazer, mas ela colocou muito em xeque os patrocínios que estão chegando investindo nos rivais. Quando ela fala isso, nós vamos abrir para empresas idôneas, dando a entender que pode ser que não sejam empresas idôneas que patrocinam os rivais. E aí ela falou, sobre o Corinthians, está comprovado esse valor? É engraçado. Ela quer que a gente, sei lá, como jornalista, mostre o contrato, dizendo, olha aqui, ó, não está pago, ó, o extrato bancário, os caras depositaram. Foi depositado? Ela pergunta. Gente... Vai mudar alguma coisa? Agora o Augusto Melo vai ter que bater lá na academia de futebol e dizer, Leila, olha só, como você disse que ia aumentar, não é nem interesse do Augusto, né? Que o Palmeiras aumente o valor do patrocínio. Ó, como você pediu, tá aqui, ó, o extrato bancário, os caras depositaram 20 milhões de reais de luvas e estão pagando 10 milhões de reais todo ano, que foi o que o Augusto anunciou. Não faz nenhum sentido. Ela aumenta se ela quiser, mas é que ela fez a provocação. Então é óbvio que ela foi questionada. E aí ela fala, olha aqui, eu vou dizer um negócio para vocês, surgem empresas que querem patrocinar o Palmeiras o tempo todo, oferecendo valores, mas essas empresas não têm capacidade econômica para suportar o contrato. Então eu não vou assinar só para ficar bonito, só para tirar uma foto, só para ficar bacaninha com a imprensa ou com a torcida. Ela sugere que muitas empresas chegam com valores muito altos e que aí eles vão pesquisar e a razão social da empresa foi uma empresa criada há pouco tempo e tudo mais. Claro, não dá para cair em golpe também, isso é fato. Mas ela dá a entender que tem que ver bem se esse contrato é assim, se esse contrato existe, se esse dinheiro foi depositado, porque veja bem o que acontece. E saiu pela tangente. Porque lá atrás ela provocou. Se alguém pagar mais, eu aumento aqui. E, gente... O Flamengo paga mais, o São Paulo paga mais. O São Paulo até não paga mais do Master, mas na camisa deve já estar superior
ao valor da camisa do Palmeiras. E o Corinthians, então, nem se fala. Enfim, aí depois ela fala assim, esses clubes, o que eu quero aqui é ganhar. O meu objetivo é dentro de campo. A gente está ganhando. E isso é fato. Isso é fato. Esses clubes, o que adianta eles dizerem que tem um patrocínio maior se eles não ganham nada dentro de campo? Pim! Que cutucada, hein? Bom, é que o Palmeiras realmente nada de braçada, por conta do seu treinador, por conta da gestão bem feita lá atrás, com muitos valores da categoria de base, por conta de uma estrutura fantástica que tem o clube, por conta de ótimos valores que tem o clube. Então, assim, é por isso que ela está por cima mesmo. Agora, caso o Palmeiras enfrente dificuldades nessa temporada, porque é do futebol, isso pode acontecer, é mais difícil tendo o Abel Ferreira lá, mas pode acontecer. Às vezes a bola não entra, né? O Palmeiras, por exemplo, contra o Boca, jogou melhor, o Boca avançou sem precisar vencer o jogo. É do jogo. Futebol é assim. Se não acontecer, aguenta o rojão, porque aí o resto, que eu digo o restante, né, vai vir não só de torcedores, tá? De dirigentes, jogadores, vai todo mundo usar essa declaração da Leila. Eles não ganham nada dentro de campo e ficam se vangloriando que tem um patrocínio maior. O patrocínio maior é para você investir no futebol. E não é uma ciência exata, mas aí você fica mais próximo de ganhar. É que realmente o Palmeiras está muito bem. Mas ela provocou, mais uma vez. E confirmou que é candidata à reeleição, né? Quer dar continuidade no projeto, tem mais um ano de mandato aí, depois, em novembro, tem eleição no clube e ela pretende ficar mais um triênio e quer ficar com Abel Ferreira até o fim do mandato dela. Vamos ver se ela consegue, né? Ela conseguiu agora até dezembro de 2025. O sonho dela é até o fim de 2027. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas aí debatendo as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que já vai iniciar aí a temporada 2024 neste domingo, onde enfrenta o Novo Horizontino fora de casa, estreia do Verdão. Pessoal, quero fazer um pedido aqui. Você que ficou até o final nesse vídeo, você que é inscrito aqui no nosso canal Futebol Total, eu faço um pedido, se inscreva lá no nosso canal Golaço Brasil, se inscreva lá, que a gente precisa chegar nos 100 mil inscritos lá também. Então se inscreva, é só você colocar no YouTube. Você já ficou até aqui mesmo, então dá essa força aí, só você colocar no YouTube Golaço Brasil. Aí você se inscreve lá, dá uma moral, só notícia do Palmeiras lá também. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.